Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos do capítulo 1. Depois vamos saltar para o capítulo 2 e ler também os 4 primeiros versículos desse capítulo. Depois a gente faz a emissão ao que está no meio aí. Hebreus 1 a 4. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. E agora no capítulo 2, os primeiros 4 versículos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. Nossa prece agora a Deus é que seja servido pelo Teu Espírito Santo iluminar nossas mentes e corações para compreendermos a Escritura que o Teu Espírito inspirou. Ela é a verdade e ela contém aquilo que o Senhor deseja que aprendamos e vivamos. É o que te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Em destaque, para introduzirmos nossa reflexão, esta convocação formulada no primeiro versículo do capítulo 2, que diz assim: nos apeguemos com mais firmeza. Mais firmeza. Somos uma sociedade líquida, uma cultura fluida, o que vale dizer gelatinosa. Você já foi saudado por alguém que te perguntou, firme? Você disse assim, firme igual prego no angu, né? Prego na gelatina, quer dizer, você não está firme. Nós perdemos a consistência, nos falta solidez, nos faltam valores e princípios que nos tragam realmente aquele entendimento das coisas que permanecem, que são absolutas, que não se desfazem. Há realidades que transmudam, mas os pilares, os fundamentos estão ali seguros para nós. A carta aos Hebreus foi escrita com o objetivo de trazer firmeza aos judeus que se converteram ao cristianismo, mas estavam sendo muito influenciados pelos chamados judaizantes, ou seja, aqueles que entendiam, nós podemos ser cristãos, nós precisamos seguir toda a linha de cerimonial, de preceitos, de regulamentos próprios do judaísmo, que estavam completamente superados por Cristo. Inclusive, o sacrifício do Cordeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não se faz mais necessário sacrifícios de animais para a purificação dos pecados do fiel. O Senhor Jesus levou no madeiro todas as nossas transgressões. Então era preciso trazer à memória daquela igreja ainda pioneira, recém-constituída, muito desejosa de conhecer os caminhos do Senhor, que a verdade estava no Senhor Jesus. E a grande tese da carta aos Hebreus é a superioridade de Cristo.
Você vai ver este tema sendo replicado ao longo de toda a carta, como, por exemplo, já no primeiro versículo, quando é dito que Jesus, o Filho de Deus, é superior aos profetas. Os profetas foram muito queridos, muito caros, foram figuras eminentes, foram pregadores da palavra de Deus, trouxeram advertência, exortação, instrução aos filhos de Deus séculos afora. Eles divergiam das autoridades religiosas e políticas. Quais eram? Os sacerdotes e os reis, porque eles tinham uma palavra muito enfática. Mas Jesus é superior aos profetas, até porque os profetas apontavam para Cristo. Os profetas anunciavam a vinda do Filho de Deus como Salvador. Jesus não é superior apenas aos profetas, ele é superior aos anjos. A angiologia não é uma doutrina que a gente se apegue muito, mas ela está nas Escrituras. E aí, no capítulo 1, mas no versículo 5, que não lemos, e até o final do capítulo é formulada essa tese, que os anjos são apenas ministros para trazer o propósito do Senhor, mas o Filho está acima dos anjos. Ele diz assim: a qual dos anjos ele teria dito: assenta-te no trono? Não, nenhum anjo sentou no trono, nenhum anjo é soberano, nenhum anjo é superior, nenhum anjo é soberano. Não, o Filho é. Cristo também é superior aos profetas, aos anjos e principalmente estava acima do ministério sacerdotal, mesmo sendo considerado sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas miserabilidades, é sensível à nossa realidade, vivenciou tudo que nós passamos, exceto no pecado, mas é misericordioso para conosco. Mas ele está acima do ministério sacerdotal. Essa é uma tese mais longa nesse capítulo, a gente não tem tempo de ir perpassando página por página, mas só para você ter uma ideia, no capítulo 7, versículo 7, o autor aos Hebreus diz assim: evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Os sacerdotes, ministros do Senhor, eram inferiores, ministravam sob a bênção do superior, que era Cristo Jesus. Sim, a superioridade de Cristo está acima de qualquer coisa. E só para tornar isso bem enfático, na primeira hora da carta, quando o Filho é apresentado superior aos profetas, é dito acerca do Filho, acerca de Cristo, que ele é quem? O Filho de Deus. Outrora, o Senhor falou aos nossos pais, aos nossos ancestrais, pelo ministério dos profetas. Agora, nesses últimos dias, ele nos fala pelo Filho. Ah, que coisa abençoada! A gente poder ler os patriarcas e os profetas que apontavam para Cristo, mas saber que o Filho efetivamente veio, cumpriu cabalmente o seu mistério. E quando ouvimos patriarcas, profetas, apóstolos, nós estamos, na verdade, ouvindo acerca do Filho de Deus. Ele é o Filho, ele é o provedor de tudo que há. Versículo 3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sua vida é sustentada por Cristo. Tudo que você tem, você possui, é o Senhor Jesus quem dá providência. Ele faz trazer um novo dia a lume. Ele nos dirige ao longo do mesmo dia. E já no seu entardecer, no seu anoitecer, o Senhor é conosco. Não podemos fugir da sua presença. Podemos fazer o nosso leito no mais alto céu, no profundo mar. O Senhor está ali presente, sustentando toda a nossa realidade. E Ele, acima de tudo, é o Redentor dos homens. O final do verso 3 diz assim: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é, ou está à destra de Deus Pai, não sem antes ter cumprido o mistério redentor, ter cumprido todo o rito da nossa salvação, morrendo por nós
na cruz do Calvário. E por isso ele é conhecido como revelador perfeito de Deus. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser divino. Então, a tese está comprovada. A superioridade de Cristo, porque ele detém estes qualificativos. Estes argumentos apresentados já na abertura da epístola serão retomados ao longo da carta, mas sua apresentação no início nos concede margem a que nos firmemos nestes argumentos, que nos apeguemos com mais firmeza, que não nos deixemos conduzir por esta cultura líquida, esta sociedade que não tem alicerces, que não tem fundamento, para que estejamos verdadeiramente alicerçados em Cristo. O alicerce primordial da nossa vida está estribado no Senhor Jesus. Ele é o fundamento da nossa existência. Então, meu apelo nesta manhã, estamos encerrando mais um mês do ano que já se avizinha para o final da sua metade, que nós estejamos verdadeiramente alicerçados em Cristo. E para isso, nós vamos nos recorrer principalmente agora do 2º capítulo, é todo uma conjunção de ideias, mas por causa deste apelo para que nos apeguemos com mais firmeza, alguns aspectos que eu quero aqui ressaltar. Primeiro de tudo, nós devemos estar firmados nas verdades ouvidas. Primeira parte do primeiro versículo do capítulo 2. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Há o risco de entrar por um ouvido e sair pelo outro. No primeiro culto, alguns de nós estávamos ali juntos, nós fizemos a abordagem à luz de Deuteronômio 6, o famoso Shema, para o qual Israel era convocado através do toque de um chofar, de uma trombeta, de uma buzina muito forte, um chifre que ressoava para que Israel pudesse ouvir a voz do Senhor. Precisava ser bem forte, porque o risco da gente ouvir assim e passar e não guardar no coração é muito grande. No nosso mistério de transmitir valores e princípios aos nossos filhos, a gente se vê muito nessa tarefa, né? Você não ouviu direito o que eu falei? Você não entendeu o que eu te falei? E às vezes não mesmo, porque eles estão tão distraídos, estão tão focados no seu aparelhinho de celular, né? Estão assim em outra esfera que a gente precisa reforçar. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. E a história do povo de Deus é um reprisar disso, mesmo sem tecnologia, sem vida digital, fora da era da informática, eles padeciam também de uma grande distração. Jeremias 25:4 diz assim: começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Eu sei que você é uma pessoa atenta, me concede a honra de emprestar sua atenção, ouvir as palavras que eu aqui vou trazendo, emanadas do ensino bíblico, mas é preciso que isso adentre a alma, o coração. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. E se Jeremias faz essa denúncia, olha, o Senhor não deixou de falar. O Senhor mandou os profetas bem desde cedinho para que vocês já amanhecessem pensando nisso, e vocês não os ouviram. Isaías, 2 séculos antes, já dizia o seguinte, naquela página que descreve a sua vocação, né?
quando ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim, muito feliz, muito entusiasmado com o chamado do Senhor, que diz: quem irá por nós? E ele disse: eu vou, Senhor. E o Senhor diz assim: pois é, vai acontecer o seguinte, você vai falar, eles não vão dar a menor atenção, você vai se apresentar, eles não vão ver você, você vai chamar a atenção deles e o coração deles vai ser insensível. E o modo de dizer isso é muito curioso: ouvi e nada entendais. Vocês estão ouvindo, mas não estão entendendo nada, porque falta firmar-se nestas verdades ouvidas. Falando disto na carta aos Hebreus, notável que no capítulo 5, versículo 11 em diante, o autor diz assim: a este respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes necessitados de leite, não de alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite tem experiência na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O pessoal que ouvia, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Quando já era o tempo deles estarem ensinando outras gerações as verdades do Senhor, eles ainda precisavam voltar para o pré-primário da doutrina. Precisavam aprender as coisas mais elementares. É bom a gente ser lembrado das coisas básicas da fé, mas apenas para a gente seguir adiante, não como aluno reprovado, aluno que perdeu a matéria, aluno que não progride na educação espiritual. Tiago trata disso na sua epístola, quando fala sobre a importância de não apenas ser ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. E lá no capítulo 1, Tiago é uma epístola vizinha a Hebreus, ele vai dizer assim no versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E continua, porque se alguém é só ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla o rosto no espelho, seu rosto natural, mas depois ele sai da frente do espelho e nem lembra mais como é que ele é. Eu acho que é por isso que toda hora a gente se olha no espelho, para ver se é a gente mesmo, né? É verdade. Mas quando a gente começa a colocar em prática o que ouviu, nós nos mostramos que estamos firmados nestas verdades. E o Senhor Jesus foi monumental, quando fecha o seu sermão do monte, tão rico de valores e princípios para os seus discípulos, e ele traz à lume aquela parábola maravilhosa que diz assim: se você é ouvinte e praticante, você está construindo uma casa não sobre a areia, mas sobre a rocha. Porque vai vir chuva forte, o rio vai levantar e a água forte vai bater contra a casa, a sua não vai cair, porque está firmada sobre a rocha, porque você não é só ouvinte, você é praticante da palavra. Se você está construindo a casa sobre a areia, a mesma água forte vai bater sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu coração e vai se esboroar no chão, porque não está sobre a rocha. Primeiro de tudo, então, no apego com mais firmeza, o nosso alicerce em Cristo, temos que estar firmados nas verdades ouvidas. Mas em segundo lugar, Hebreus nos adverte para estarmos firmados, para não nos desviarmos. Note bem, agora completando o primeiro versículo do capítulo 2. Depois de dizer, firmados nas verdades ouvidas, o autor diz assim, para que delas jamais nos desviemos. Uma vez tomado o trilho certo, é preciso velar para não tomar uma rota escusa. Na medida que vamos seguindo, marchando firmes no caminho do Senhor, muitas situações tendem a nos desviar da fé, da doutrina, do amor cristão,
do serviço na obra de Deus. É agenda, é correria, interesses econômicos, financeiros, problemas familiares, lutas no trabalho. Tudo parece conspirar para nos tirar do caminho. E o autor aos Hebreus, então, nos diz assim, para que jamais nos desviamos. Porém, ele mesmo vai dizer assim, mas se a gente se desviar, se a gente tomar um rumo diferente, se pegarmos uma estrada variante achando que vamos chegar lá e não vamos chegar, tem remédio, para tudo tem remédio. E aí a gente corre lá para o capítulo 12, quando o missivista diz assim, versículos 4 a 13, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tedes resistido até o sangue, estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, todos nós precisamos de alguma medida ser corrigidos. Ninguém diga assim, eu estou perfeitinho, eu sou nota 10, né? Gabaritei em tudo. Em alguma coisinha a gente sempre precisa melhorar. Pois é, todos somos participantes de correção. Logo não sois bastardos, mas filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? E o exemplo dos pais terreais ainda prevalece, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Tem um prazo que a gente já não consegue mais corrigir filho, ele está por conta e risco, né? Porém, Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Tomar uma chibatada não é gostoso, não. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Para que não nos desviemos, mas desviamos, acabamos nos desviando, tomamos rumos escusos, tem solução. A voz do Senhor mesmo é uma convocação para voltar para o trilho certo. A disciplina do Senhor é uma bênção na nossa vida. No entanto, a contumácia pode ser sintoma mais sério. Advertidos, voltamos ao Senhor e encontramos um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, um Deus que nos corrige, o Deus que é Pai verdadeiro. Mas quando a gente quer insistir no erro, quando a gente quer advogar que o erro é que está certo, que o mal é que é bom, isso é contumácia. E isso pode ser sintoma muito mais grave, que é apontado já pelo autor aos Hebreus, agora no capítulo 6, versículo 4. Olha que palavra dura. E talvez na medida que eu vou lendo isso aqui, eu conheço gente assim. Eu conheço gente assim. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Não estamos dizendo que eles são crentes, mas eles provaram tudo isso. Eles provaram do ambiente espiritual, da instrução da palavra de Deus, eles tiveram bênçãos decorrentes desse convívio. É impossível que esses que participaram disso provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. E continuam quedados, e não querem voltar, se é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Firmados nas verdades ouvidas, para que não nos desviemos, para não nos desviarmos de maneira definitiva, voltarmos definitivamente as costas para o Senhor. Não é prudente brincar com Deus. Tomamos um rumo equivocado, fomos lembrados que devemos voltar para o trilho certo, voltemos, não ouvidemos o temor
do Senhor de que vamos falar na sequência, mas só para dar um exemplo também, na carta de Paulo a Timóteo, tem exemplo nominal a esse respeito. Timóteo também é vizinho aqui de Hebreus, no capítulo 1, quando é mencionado nominalmente as seguintes figuras. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 19 e 20. Aliás, um pouquinho antes. Diz assim a palavra do Senhor. Perdoem-me, irmãos. O pastor hoje está... Não, é que tem a segunda epístola. Eu estou na segunda, é a primeira, está certo. A referência está certa. Te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Um dos textos mais difíceis de explicar na Bíblia. Mas era tamanha a contumácia, o desvio, a rudeza do coração desses homens que se interpuseram lá em Éfeso, no ministério de Paulo, que Paulo só disse o seguinte: pregar a palavra de Deus não adianta mais com essa gente. Ele diz assim, ó, diabo que cuide de você. Quem sabe é que você ficar na frente do diabo e ver bem o perigo que você está vivendo, até você se converta. E parece que alguns a gente tem que dizer assim, Senhor, nem vou mais orar. Quem sabe agora, não é dizer assim que o diabo que te carregue, mas que você veja o caminho que você está se conduzindo. Quem sabe só desse jeito você vai se converter. Então, firmados nas verdades ouvidas, para não nos desviarmos, firmados com absoluto temor a Deus, esse é o terceiro aspecto, porque o capítulo 2, lá voltando ao nosso texto, Hebreus, capítulo 2, versículo 2, diz assim, se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Com Deus não se brinca. Então é preciso que nos firmemos com absoluto temor a Deus. Eu vou dar rápidos 3 exemplos aqui. O primeiro, na saída do Egito, Moisés liderando o povo, e houve rebelião, liderada por 2 pessoas, Datã e Abirão. O texto está lá em Números 16. E foi tamanha a rebeldia que aqueles homens foram tragados pela terra. Um terremoto, um tremor se abriu ali, e naquele abalo sísmico, estes homens foram como que tragados pela terra. Com Deus não se brinca. Mais adiante na história de Israel, o rei Saul, chamado para liderar o povo de Deus, escolhido pelo Senhor, mas não tinha o temor de Deus no seu coração. E já lá em 1 Samuel 15, ele em pleno reinado, Samuel então que havia ungido ele como rei, vem e diz assim, o Senhor já te rejeitou, e rejeitou a tua casa, e você que seria aquele para ser a linhagem do Filho de Deus, não será não, por causa da sua rebelião. Faltava temor de Deus no coração de Saul. E um último exemplo no livro de Daniel, a gente vem passando os séculos afora, sempre tem alguém iminente para ser exemplo desta falta de temor a Deus, Belsazar, filho de Nabucodonosor. Seu pai havia trazido lá do templo de Jerusalém os artefatos de ouro, as taças, os vasos, e ele um dia resolveu dar uma festa de arromba no seu palácio na Babilônia e trouxe todos aqueles artefatos religiosos para que ali se depositassem as bebidas e aquilo fosse um frenesi geral, e de repente no meio da festa o juízo do Senhor veio forte. Uma mão escrevia na parede uma mensagem indecifrável. Mene, mene, tekel parsim. E foram buscar Daniel para interpretar, e Daniel foi categórico, disse assim, você foi pesado na balança e achado em falta, e o reino passará das tuas mãos. E na madrugada seguinte, Belsazar não amanheceu, e o reino foi passado para Dario.
Essa palavra é muito séria. Nós estamos sendo convocados a ter alicerces em Cristo, nossa fé é firmada no Senhor, para que nos apeguemos com mais firmeza, mas com absoluto temor a Deus. Porque o Senhor que é longânimo, assaz benigno, misericordioso, Ele sobre muitos emitiu um juízo muito forte para que servisse até de exemplo e modelos. O Evangelho é graça, amor, salvação, desde que não negligenciemos tão grande salvação. Esta frase que salta do texto, que já tem sido apregoada tantas vezes, está aqui para nos lembrar, não vamos negligenciar esta tão grande salvação, porque fora de Cristo não há salvação. O Senhor é longânimo para conosco. A paciência das Escrituras, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 5, está aí para sempre nos trazer lembrados os caminhos do Senhor, mas não pode ser desrespeitado, deve haver temor do Senhor. E vamos terminar, meus irmãos, firmados nas verdades ouvidas, firmados para não nos desviarmos, firmados com absoluto temor a Deus, firmados no poder do Espírito Santo. O verso 4 diz que Deus, dando testemunho juntamente com os que estavam ali, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo. Que distribuições do Espírito Santo? Aqui não são mencionados quais seriam essas distribuições, mas a gente sabe o que o Espírito Santo distribui. Primeiro é o Espírito Santo que aplica os benefícios da redenção. Tudo que Jesus fez lá na cruz, o Espírito Santo vai aplicando aos nossos corações. É o Espírito Santo que concede dons à igreja, para que por intermédio desses dons nós possamos exercer os ministérios para os quais o Senhor nos chama. É o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Vamos lendo as Escrituras, vamos aprendendo. É o Espírito que está nos conduzindo para termos discernimento da palavra. E é o Espírito Santo que nos capacita para testemunharmos ao Evangelho. Desde os primórdios a igreja ficou aguardando o Espírito vir para que eles recebessem poder e pudessem testemunhar o Evangelho. Sim, meus irmãos, estejamos alicerçados em Cristo, firmados no poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo cumpre a promessa que Cristo formulou, quando ele disse assim: eu vou, mas virá o Espírito Santo. Eu estou convosco, ele estará em vós, dentro de vocês. Estar alicerçado em Cristo implica em estar firmado no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, nesses tempos de fluidez, de inconsistência, de falta de firmeza, não podemos tergiversar na fé. É preciso firmeza na palavra de Deus. É preciso firmeza no compromisso com a obra de Deus. É preciso firmeza na dependência do poder de Deus. Que Deus assim nos abençoe.